Olá, amigos, telespectadores da programação da TV Ativa. Chegamos mais uma vez em teu lar para te transmitir uma porção da Palavra de Deus com muita alegria, e nós te agradecemos a você pela sua audiência ao programa O Viver é Cristo. Está aqui do meu lado o presbítero Antônio Matias, que vai trazer uma mensagem no programa de hoje, né, irmão? Com certeza. O que Deus colocou no coração do irmão? O tema da mensagem, irmão? O tema da mensagem é como ganhar a salvação. Como ganhar a salvação? Fica conosco 30 minutos, onde o nosso Deus vai falar com você através da sua palavra no programa O Viver é Cristo. Que te lembres de mim, que posso fazer para que tu olhes pra mim. Sou tão pequena e entre tantos, como podes perceber as coisas que estou sentindo. Eu sei, tua palavra diz pra mim que para ti tem um valor e que tu podes escutar a minha oração. Eu sei, não vejo o meu exterior, mas o que há dentro de mim. Estamos os dois a sós. Enquanto eu levo, posso a Deus sentir o teu amor em mim. Estás no mundo inteiro, mas eu sei que tu estás aqui te adorar. É minha intenção quando eu cantar. Não sei te alcançar, mas tu me levas a ti.
Olá, meu amigo, minha amiga. Nós estamos aqui novamente para trazer a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E nós estamos iniciando esse ano e, se o Senhor permitir, nós estaremos juntos mais um ano, falando das verdades de Deus, falando da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós temos, o tema da mensagem é como ganhar a salvação. Ganhar a salvação, que a salvação, ela é um dom de Deus, ela é de graça. A salvação, nós não podemos adquirir pelos nossos atos, por nós próprios, mas sim pela uma dádiva de Deus. A salvação, ela é de graça. Quando nós lemos em Efésios capítulo 2, verso 8, ele diz, pela salvação é de graça. A salvação, ela vem do poder de Deus. Ela é uma salvação que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. No capítulo 2, Efésios, e o versículo 8, ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Agora, a pergunta que talvez você queira fazer para nós, como ganhar a salvação? Ela é gratuita. O que eu preciso fazer? Se é de graça, Deus está estendendo a mão para salvar. Agora você precisa ir ao encontro de Deus e estender a mão para ganhar a salvação. Você pergunta, mas como pode ser assim? A Bíblia responde, a palavra de Deus responde. No Evangelho de João, no capítulo 5, e o verso 24, ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essas são palavras do Senhor Jesus. Ele está dizendo, ele está chamando a atenção de cada um de nós. Ele diz 2 vezes verdade e em verdade. Ele confirma: vos digo, quem ouve a minha palavra, ouvir a palavra e crer. Ouvir e crer, quando você ouve e você entende a palavra e você reconhece e você aceita. Primeiro, você entende que a palavra de Deus é a verdade. Você reconhece que você vive no erro, no pecado. E você crê que a palavra de Deus, sendo a verdade, ele vos salva. Agora ele diz: crer na minha palavra e naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Agora, essa vida eterna que Jesus oferece. Quando nós lemos em João 3,16, diz aqui: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tem a vida eterna. E veja bem que muitas vezes você está perguntando, por que Deus amou o mundo? Por quê? Por quê? Porque Deus criou o homem à sua semelhança. O homem e as mulheres são a coroa da criação de Deus. Ele tinha uma comunhão íntima com Deus. Mas quando entrou o pecado no mundo, separou-se o homem de Deus. O homem morreu espiritualmente e ficou afastado de Deus, longe de Deus. Embora Deus está perto, porque Deus ele é todo poderoso, ele é todo onisciente e ele é todo onipresente. Então, ele está perto, mas o homem está longe de Deus. Então, é o porquê que a tal maneira que ele amou. Porque ele tinha perdido a coroa da criação, que é eu e você, que foi criado à imagem de Deus, para viver em comunhão com Deus, mas foi separado por causa do pecado. Agora, ele amou o mundo de tal maneira. Agora,
talvez você esteja perguntando para mim, ou para a Bíblia, o que é o mundo? O mundo é toda a criação humana. O mundo que faz parte do mundo é eu e você. E por isso Deus amou a todos. Ele amou a toda a raça humana. E por isso que ele enviou seu Filho ao mundo, para salvar o mundo. Para aquele que crer, aceitar Ele como Senhor e Salvador. No versículo 24, ele diz que ele enviou o seu Filho ao mundo, para que todo que nele crer tem a vida eterna. Recebe uma nova vida, volta a uma comunhão íntima com Deus, porque recebe o Espírito Santo no coração. Agora, ele diz que não entra em juízo. O que é juízo? Não entra em juízo é julgar e condenar. Ele está condenado. Não entra em condenação, porque foi salvo por Cristo. Então não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Que morte é essa? A morte espiritual que o homem separou de Deus. E quando Cristo veio ao mundo, lá na cruz do Calvário foi julgado os nossos pecados. Por isso que os nossos pecados não entram em juízo. Por isso que nós não entramos em juízo quando cremos no Senhor Jesus, porque já foi julgado na cruz. Ali na cruz ele suportou o peso do nosso pecado, a consequência do nosso pecado e a maldição que caiu sobre ele. Porque ele foi cravado na cruz por causa dos nossos pecados. E ele suportou tudo porque nos amou. Agora está salvo do juízo. Você crê e aceita Jesus como Salvador, já não vai ser mais julgado os seus pecados, porque Cristo já julgou. Mas quando você estuda a Bíblia e você lê em Hebreus capítulo 9, verso 27, você vai ver que ali está escrito a seguinte forma. Capítulo 9, verso 27. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Mas como? Então aqui é uma contradição. Se você está falando lá em João, capítulo 5, verso 24, que não vai ser mais julgado, mas já passou da morte para a vida, e por que aqui está dizendo que o homem está ordenado a morrer uma só vez, e vindo depois o juízo vai ser julgado? Sim, mas a resposta desse fato nós vamos encontrar, voltando para o capítulo de João, capítulo 5 de João, e nós vamos ver a resposta onde está. A resposta está no versículo 28 e 29. Aqui ele responde aquilo que está escrito em Hebreus e o que está escrito no versículo 24. Então ele diz aqui no versículo 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então aqui se vê que é uma distinção. Aqueles que morrem com Cristo, convertido, salvo. Jesus disse que aqueles que estão em Cristo, ele não morre. Ele dorme o corpo no pó da terra. E o espírito e a alma vai para com ele no céu. E quando na ressurreição da vinda dele para a sua igreja, os mortos ressuscitarão primeiro, receberão um corpo celestial e sobe ao céu com a igreja. Então, ele fala aqui que a respeito daqueles que fez o bem, quando você reconhece que é um pecador, aceita Jesus como Salvador e é salvo e tem a convicção da salvação, você está fazendo o bem para o quê? Para a ressurreição da vida, porque vai viver eternamente com o Senhor nos céus. Mas aquele que tem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Agora, aqui está uma pergunta, e talvez você esteja perguntando, quem pratica o mal? Tem pessoas muito bondosas que não faz mal a ninguém. A prática do mal, que Deus condena, basta você não crer na palavra de Deus.
Basta você não crer na obra de Cristo na cruz. Aí você já está praticando o mal. Então você está morto espiritualmente, longe de Deus, e vai ser ressurreto no último dia final dos tempos e vai ser julgado. Agora, aquele que está com Cristo, ele tem a salvação eterna, ele tem a convicção, ele tem toda a perspectiva de vida que Jesus nos dá. E porque a palavra de Deus, ela nos traz para nós um entendimento, traz uma edificação espiritual e traz um conforto na nossa esperança, e por isso nós vivemos felizes. E por isso que Jesus disse que nós vivemos em paz. Ele diz, a minha paz vos dou. Não que o mundo dá, mas porque o mundo traz uma paz passageira. Mas Cristo Jesus, ele traz uma paz eternamente, que nós podemos gozar e desfrutar desta paz. Agora, a palavra de Deus ela nos instrui de tal forma, quando nós lemos em Romanos, capítulo 8, verso 1, para nós confirmar e para trazer a nossa bendita esperança e para nós trazer uma convicção da nossa fé, crendo no Senhor Jesus. Ele diz, versículo 1 do capítulo 8 de Romanos, ele diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Estão entendendo? Quando você crê e recebe Jesus como seu Salvador e tem uma vida de união com Deus, uma vida de união com Cristo, você une a sua vida com Cristo. Cristo já vive no seu ser, Ele habita no seu coração, então nenhuma condenação, ninguém pode te julgar, ninguém pode te condenar, porque já está salvo e salvo eternamente. Essa é a garantia que nós temos da nossa salvação. O Pai, Jesus diz assim, aquele que o Pai me dá, este vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Da minha mão e da mão do meu Pai ninguém arrebata. Porque nós temos a segurança na pessoa do Senhor Jesus Cristo quando cremos por fé. A fé, ela vem pelo ouvir da palavra. E por isso que Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer com fé naquele que me enviou. Quem enviou? O Pai. E João 3,16 ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus é bem clara. Então, ele enviou seu Filho a este mundo. Jesus estava na maior altura do céu. E ali ele se esvaziou de ser servido pelos seres celestiais, pelos anjos, e tomou um corpo à nossa semelhança, e veio a este mundo, e humilhou-se, e foi humilde, e a sua humilhação foi até a morte de cruz. E tendo um corpo humano, e ele suportou tudo porque nos amou. E por isso, meu amigo e minha amiga, a palavra de Deus é clara, e a salvação é hoje. Amanhã pode ser muito tarde. A salvação você só recebe enquanto está em vida e ouvindo a palavra do Senhor. Você dá ouvido à palavra do Senhor quando o pregador está falando de Jesus Cristo, que é o Salvador, passando a palavra que o Senhor Jesus Cristo passou para nós. Porque nós estávamos perdidos, longe de Deus, como ovelha desgarrada, cada um para o seu caminho. E quando nós lemos em Lucas, no capítulo 19, verso 10, ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aquele que perdido, mas aquele que crer, ele achou essa ovelha, ele traz para dentro do seu curral e ali ele vai cuidar. Ele cuida. Hoje é dia de salvação. Não deixe para amanhã, que amanhã pode ser muito tarde. E a palavra de Deus nos exorta, quando nós lemos em Hebreu capítulo 4, verso 7, ele diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ouvir a voz. Hoje, agora, você está ouvindo a voz de Deus. Está ouvindo a voz do Evangelho. A voz da salvação. Este é o Evangelho que Jesus colocou em nosso coração para nós transmitirmos, pregarmos o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de salvação. Meu amigo e minha amiga, que o Senhor abençoe a você e a todos do seu lar, que vocês possam entender e compreender a palavra de Deus e nós estaremos à sua disposição para responder as suas perguntas com respeito à palavra de Deus. Se você perguntar, a Bíblia responde, através da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Sabe um outro problema muito sério que torna complicada a nossa relação com a graça de Deus? É a justiça própria. É aquela ideia de que a gente consegue ou se salvar, ou como até alguns que já são salvos pensam, conseguem se santificar por seus próprios méritos. Paulo critica muito duramente na carta aos Gálatas o pessoal que estava querendo se fiar na lei, como ele diz. Estavam querendo depender da lei, das obras da lei. Toda vez que a Bíblia usa essa expressão, ela quer dizer aqueles que estão querendo fazer por seus próprios esforços aquilo que Deus quer e agradar a Deus. Acontece que isso não é possível e nem era o propósito da lei. A lei foi dada para mostrar que a gente não consegue. A lei foi dada para mostrar que nós dependemos exatamente da graça de Deus. Então a justiça própria é um tapa na cara da graça. A justiça própria descarta a graça. É como se a gente estivesse dizendo para Deus, olha, eu consigo sozinho, eu dou conta, pode deixar que eu dou um jeito. O grande problema com isso é que quem tenta viver pelos seus próprios esforços e não confia mais ou não depende mais da graça de Deus, corre o risco de acontecer com ele uma de duas coisas. Ou ele desiste, e aí, como a gente diz, ele enfia o pé na jaca porque ele fala assim, bom, não vou conseguir mesmo, então ele deixa para lá. Aí ele vira mesmo um devasso, porque eu não consigo mesmo, então deixa para lá. Ou então ele vira um hipócrita. Ele tenta e não consegue, mas ele já criou uma imagem de um sujeito santarrão, então ele começa a esconder dos outros aquilo que ele faz. Em qualquer um dos casos é lamentável, porque não foi para isso que o Evangelho nos transformou. Quando a gente depende da graça de Deus, a nossa postura vai ser diferente. A gente vai fazer o que for possível para agradarmos a Deus, contando com a graça de Deus e com a força que o Espírito Santo nos supre, mas a gente vai reconhecer quando a gente erra. A gente vai reconhecer que nós não somos perfeitos e que nós encontramos justamente na graça de Deus o recurso para vivermos direito. É assim que a gente tem que fazer. Caso contrário, entra mais um ladrão aí na nossa vida e tenta nos tirar a bênção e a alegria de viver dependendo da graça de Deus. Conselho de Deus. O conselho do Senhor para hoje é um conselho de esperança, é um conselho de confiança, é um conselho de fé, é um conselho de amor, é um conselho que você descansa no Senhor. Quando abrimos a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 13, verso 5, diz assim a palavra do Senhor: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Veja a palavra do Senhor, que conforto é essa? E Ele cumpre todas as suas promessas. Todas as promessas do Senhor Jesus que Ele prometeu, Ele cumpriu. Ele cumpriu que Ele subindo no céu enviaria outro Consolador, que é o Espírito Santo, e Ele estará em vós e habitará em vós. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Você abre sua Bíblia, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias. Antes de subir ao céu, Ele prometeu aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 28, no verso 19 e 20. Eis que estou convosco todos os dias. E Ele está conosco. O crente sente a presença de Jesus na sua vida. Eu sinto, eu sou testemunha disso e falo com toda a convicção que em todo momento da minha vida eu sinto Jesus junto comigo. E você, meu amigo, você, meu irmão, que muitas vezes está aborrecido, está enfraquecido, que muitas vezes você está se sentindo abandonado, e outros que estão literalmente afastados, o Senhor está convosco, se você crer. Eu vou citar um exemplo, não é uma história, é uma ilustração, mas é um exemplo verídico. Um certo homem, ele era um homem solitário, vivia só, morava num campo, numa zona rural. E o vizinho dele, mais perto, morava mais ou menos 5 quilômetros da casa dele. E esse homem veio a estar enfermo, adoeceu. E o vizinho vinha visitar ele e dar uma assistência a ele. Ele estava de cama.
E o vizinho chegou, deixava a porta encostada, o vizinho empurrava a porta, batia na porta, empurrava, entrava e ia no quarto, ele estava lá na cama. E o vizinho notou uma coisa diferente. Encontrou uma cadeira na cabeceira da cama. E ele perguntou para aquele homem enfermo: por que essa cadeira? Está vindo alguém aqui visitá-lo? Ele falou: vem, vem, todo momento ele está aqui. É o Senhor Jesus. Ele senta nessa cadeira e eu encosto no colo dele. E ele com a mão me traz um alívio, um conforto. E renova minhas esperanças, e renova a minha fé. E eu tenho a plena convicção que eu não estou só, mas Ele está aqui para me confortar e me consolar. Muito bem. O homem foi embora. Quando foi no outro dia, voltou. E quando ele chegou, bateu quieto. Ele entrou no quarto. O homem estava deitado na cama, com a cabeça em cima da cadeira, morto. O Senhor Jesus veio buscar. Carregou nos seus braços e levou-o para a glória do Senhor. Meu amigo, mesmo que você esteja no leito da enfermidade, lá no hospital, muitas vezes não está recebendo visita. Mas se você tem Jesus na sua companhia, a sua esperança, a sua fé se renova cada dia mais. E você vai ser confortado. Faça isso. Agora a pessoa que tem Jesus no coração responde aqui no versículo 6, do mesmo texto que nós lemos. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Se os homens te abandonar, Cristo não te abandona. Ele estará convosco todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa Ao Viver é Cristo. Eu quero te convidar a entrar em contato conosco, 998-08-1313, 998-08-1313. Passa seu nome para nós, queremos estar orando, falando contigo e queremos também ter a tua presença na igreja, se você desejar estar conosco, será muito bem-vindo. Vamos orar nesse momento, irmão? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade, esse privilégio que nós temos de poder transmitir a Tua Palavra através dessa TV, através desta emissora, que Tu tem concedido, Pai, esse momento, esse espaço para nós falar do Senhor Jesus. Pai bendito, nós agradecemos por tudo, Pai, e rogamos em nome do Senhor Jesus, que Tu possa estar abençoando a todos, Senhor, que organiza o programa, aquele que dirige o programa, e o diretor, e todos, ó Pai, que estão envolvidos, Pai, com essa emissora, Senhor, que Tu possa conservar ela, Senhor, para transmitir a Tua Palavra. E nós rogamos também, ó Pai, para aqueles que assistem os programas, aqueles que ouvem a Tua Palavra. Muitas vezes as pessoas estão desesperadas, estão aflitas, estão solitárias, mas que o Senhor possa visitar a cada lar, a cada coração, e possa confortá-lo. E nós fazemos essa oração, entregamos os Teus cuidados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até o próximo programa Ao Viver é Cristo.